Entre 1867 e 1868, o Japão passou por um processo conhecido como Restauração Meiji. Essa restauração rompeu com um processo anterior que tinha um sentido de modernização mais progressista, nos moldes conhecidos no Ocidente. A era Meiji restaurou o poder do imperador e da elite agrária e colocou no domínio da burocracia estatal a soldadesca ligada a essas famílias feudais. São chamados samurais. Estes grupos sociais, o imperador, a elite agrária e os samurais, foram os responsáveis pela modernização conservadora no Japão, dominando essa burocracia e desenvolvendo o grande capital japonês. Assim, o capitalismo neste país está vinculado às classes proprietárias agrárias e não à burguesia comerciante, nascendo no seio do poder político, portanto, já vinculado ao Estado. Como todos os países que desenvolveram indústria e comércio no final do século XIX, o Japão também buscou áreas de influência e colonização, que no seu caso eram o continente asiático. Desde antes da Primeira Guerra Mundial, o país disputou a região da Manchúria com a Rússia na Guerra Russo-Japonesa de 1904 e 1905. Essa guerra marcou o Japão como uma potência imperialista na região. A Manchúria e a costa leste chinesa, com suas matérias-primas e zonas férteis, foram o foco da expansão japonesa durante toda a primeira metade do século XX. O Japão chega assim à Primeira Guerra Mundial como a única potência militar e econômica asiática. Ele foi o aliado asiático da Tríplice Entente, que era constituída pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Atacou e dominou os territórios alemães nessa região. Com a desorganização das economias centrais, a guerra expandiu o mercado e as zonas de influência japonesas. A produção industrial do país durante o conflito cresceu 5 vezes e suas exportações mais de 3 vezes. No entanto, as expectativas e as demandas criadas a partir desta nova situação não foram atendidas pelos Tratados de Paz de 1919, abrindo espaço para o crescimento de um profundo sentimento anti-ocidental. Por fim, a recuperação das economias centrais depois da Primeira Guerra Mundial fez com que a posição adquirida pela indústria japonesa nos mercados asiáticos fosse abalada pela concorrência. Os desdobramentos políticos e econômicos da guerra fizeram com que associações patrióticas e grupos anticomunistas se multiplicassem no país, atraindo principalmente civis, os primeiros a entrarem nessas fileiras antes dos jovens oficiais do exército. Muitas dessas associações eram controladas pela extrema-direita radical e defendiam um programa expansionista contra o europeu e a grande propriedade privada, exigindo garantia ao trabalho e à terra, contra o parlamento e a favor de um capitalismo de Estado governado por uma ditadura militar. Alguns elementos desse programa, como garantia à terra e ao trabalho, estão relacionados com a trajetória do fundador da vertente mais radical do fascismo japonês, o filósofo e professor Kita Ike, assim como Mussolini, e que também saiu das fileiras socialistas e rompeu com a esquerda, aderindo ao campo do ultranacionalismo japonês ao apoiar a guerra contra a Rússia em 1904. No programa da Associação Política fundada por Ike em 1919, há 2 grandes objetivos: a reforma política do país e a emancipação da Ásia. Para o filósofo, o Estado era a ligação do povo com o imperador através das forças armadas. Por isso defendia a abolição dos partidos e do parlamento e sua substituição por uma ditadura militar. O programa tinha outras propostas radicais do ponto de vista econômico e social, como o confisco de grandes fortunas, a nacionalização de bancos, a reforma agrária, a regulamentação da jornada de trabalho. Kita Ike defendia uma economia planificada, que permitisse a mobilização militar para a expansão do império, expulsando da região as potências europeias e garantindo a supremacia do Japão sobre a Ásia.
Ao enfatizar o nacionalismo e a expansão territorial, as ideias de Ikki ganharam a adesão dos oficiais de baixa patente do exército japonês. O desenvolvimento do Estado japonês na era Meiji culminou com dois grandes partidos que se revezavam no poder na década de 20. Os partidos conservador e liberal estavam, em geral, vinculados aos 4 grandes grupos empresariais chamados de Zaibatsu. Eles eram Sumitomo, Yasuda, Mitsui e Mitsubishi. Esses grupos eram inicialmente contra o aumento dos gastos militares e apoiavam a manutenção da Manchúria como um país semi-independente, ao invés de sua anexação ao Império Japonês. Como em outras partes do mundo, no Japão a esquerda também foi perseguida e reprimida no começo do século XX, especialmente após a Primeira Guerra Mundial. Negando qualquer forma de incorporação das demandas dos movimentos de esquerda pelo Estado japonês, as elites no poder bloquearam, por exemplo, todas as iniciativas que visavam a elaboração de leis trabalhistas. Com os movimentos de esquerda anulados pela repressão e sem apresentar qualquer solução para os problemas enfrentados pelos trabalhadores japoneses, a recusa das elites governamentais em tratar destas questões abriu espaço para que a extrema-direita se apropriasse desse sentimento de insatisfação, uma vez que não havia mais movimento operário ou partidos de esquerda para canalizar e lutar por essas demandas. Antes da crise de 1929, o Japão já enfrentava sérios problemas econômicos. Como dito anteriormente, o ressurgimento dos países centrais nos mercados asiáticos após a guerra já havia complicado a situação econômica do país. A reconstrução de Tóquio, destruída por um terremoto em 1923, deu um novo impulso à economia do Japão. No entanto, a recuperação durou muito pouco. Em 1927, o colapso das exportações japonesas, principalmente da seda, levou à falência de 1/4 dos bancos japoneses e à depressão generalizada da economia. A crise se agravou com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em outubro de 1929 e a queda abrupta do preço do arroz. Entre 1926 e 1931, a renda nas cidades caiu mais de 30%, enquanto no campo a queda foi de 77%. Além dos trabalhadores, a classe média e os pequenos produtores rurais e industriais foram severamente abalados pela crise, o que ampliou enormemente o poder dos zaibatsus sobre a sociedade japonesa. Frente a este cenário catastrófico, entre 1927 e 1936, os fascistas mais radicais foram ganhando adeptos entre os mais distintos grupos sociais e espaço nas mais diversas instituições japonesas, mas principalmente no exército. Os fascistas acusavam a ocidentalização do país como a grande responsável pela crise, identificando este processo com as instituições parlamentares, o domínio dos grandes grupos econômicos e a corrupção. Eles reivindicavam o capitalismo de Estado para diminuir a influência dos 4 grandes grupos empresariais nas decisões estatais, colocando em seu lugar o exército, restabelecendo a relação direta entre povo e imperador, o mito fundador do fascismo japonês, criado durante o período Meiji. A expansão imperial, por sua vez, surgia como uma consequência lógica dessas propostas, pois era entendida como a solução para todos os problemas do país. Ao fim da década de 1920 e início da década de 1930, vários desses grupos fascistas começaram a se articular com o intuito de dar um golpe de Estado. Um destes movimentos resultou no incidente de Mukden, ou incidente da Manchúria. A Manchúria era uma importante zona de influência japonesa no continente asiático, uma região rica em ferro e carvão, entrecortada por ferrovias, mas que pertencia à China. Em 1931, tropas do exército japonês que ficavam na região, comandadas pelo general Hideki Tojo, se mobilizaram e ocuparam a Manchúria sem qualquer ordem de comando das Forças Armadas ou do governo japonês. Esta ação resultou na incorporação da zona da Manchúria ao Japão,
por meio da criação de um estado fantoche, o Reino do Manchukuo. No ano seguinte, em 1932, essas mesmas tropas atacaram Xangai, ampliando as tensões com os chineses. Dentro do país, em 1936, Kitaique tentou um golpe com o apoio da ala militar que defendia a reforma do Estado, a chamada Via Imperial. Essa ala enfatizava a necessidade de mudanças no governo japonês, submetendo a economia às diretrizes do Estado e, portanto, rebaixando o poder das grandes corporações. Conhecido como Incidente de 26 de fevereiro, soldados marcharam para Tóquio com o objetivo de eliminar o primeiro-ministro e o parlamento, dando plenos poderes ao imperador. Contudo, o próprio imperador Hirohito abortou o golpe. A ala conservadora, portanto, saiu vencedora dessa ação desastrosa das alas radicais do fascismo. Ela também era apoiada por uma ala do exército, chamada Controle. Ambas as facções do exército, Via Imperial e Controle, eram expansionistas. No entanto, a facção Controle defendia que, para o sucesso da expansão imperial, era necessário a manutenção do pacto entre o governo e os grandes empresários, os Zaibatsus. Desta forma, a ala mais moderada do fascismo japonês tomou o poder utilizando-se dos radicais para incutir nas massas a disciplina, a xenofobia e a ideia de sacrifício pelo imperador, além de promover a desmoralização e desestabilização do parlamento. Estes radicais abriram um caminho com a ocupação da Manchúria e o avanço sobre Xangai, mas foram eliminados quando tentaram tomar o poder dentro de casa. Nesse momento, os fascistas conservadores se aliaram à burguesia e derrotaram os radicais, podendo concentrar seus esforços na campanha de expansão imperial sobre a China a partir de 1937. Com o discurso da Ásia para os asiáticos sob o comando japonês e o poder supremo do imperador, o grupo conservador comandou a política japonesa em aliança com os empresários até o fim da Segunda Guerra Mundial. Após a ocupação da Manchúria, eles voltaram toda a economia japonesa para a guerra, reforçando as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas. Era o programa de expansão da capacidade produtiva. No processo de consolidação do regime fascista no Japão, a Guerra Sino-Japonesa, que ocorreu entre 1937 e 1945, foi essencial, pois estimulou o desenvolvimento das indústrias de base às custas da indústria de bens de consumo, degradando desta forma as condições de vida dos trabalhadores japoneses. Apesar disso, o discurso da salvação, da unidade através do imperador, criou um espírito de resignação nas massas japonesas em torno da necessidade desse sacrifício. Em 1937, a ditadura militar fundou um movimento de mobilização nacional espiritual, que promovia uma propaganda nacionalista para apoiar os esforços militares na China e o racionamento de gás e eletricidade. Em 1938, colocou-se a Lei Nacional de Mobilização Geral para recrutar força de trabalho, controlando os salários e as condições de trabalho e direcionando a produção e distribuição de mercadorias. A propaganda do Estado japonês apelava ao sacrifício das condições de vida pelo esforço bélico e pelo bem da nação. Na China, os japoneses conquistaram a região de Pequim, fundaram a República de Nanquim a partir da conquista de Xangai e, em 1938, já haviam dominado os principais centros industriais e as terras férteis no litoral chinês. Durante a ocupação japonesa, milhares de chineses foram assassinados e escravizados em campos de concentração e de trabalho forçado. Apesar de terem ocorrido tensões com a União Soviética, a guerra japonesa concentrou-se na China e nas ilhas da região da Indonésia. Internamente, como consequência desse conflito, a ditadura militar ampliou cada vez mais o seu controle sobre a economia e a sociedade japonesa. Podemos ver que a criação do regime fascista no Japão passou pela concretização do programa da ala radical pela ala conservadora. De 1937 a 1940, o que houve foi a centralização das decisões econômicas
nos chefes de governo ligados ao exército, o fomento de novos zaibatsus nas regiões ocupadas com o dinheiro estatal e a transformação dos sindicatos em bandos armados, em milícias, que serviam para acabar com as greves e as mobilizações de trabalhadores. O ápice do processo de centralização política foi a dissolução dos partidos com a criação de um partido único, a Associação de Assistência Imperial, em 1940. Ao fim do processo de concretização do regime fascista no Japão, a sociedade estava militarizada e o governo e a religião unificados, pois no shintoísmo o imperador também exercia funções sacerdotais. O fascismo japonês mobilizou sentimentos e ideários antigos daquela sociedade, criados durante a restauração Meiji, o que trouxe de volta a figura do imperador como encarnação da autoridade. O início do período Showa, que foi de 1926 a 1989, sob o comando do imperador Hirohito, aprofundou esse movimento, sendo alimentado pelo contexto de crise econômica. A base do discurso fascista encontrava-se na ideia de que o imperador era a fonte de toda autoridade e a família imperial se confundia com o próprio conceito de sagrado. O povo era considerado como ramos da família imperial e essa ligação quase sanguínea conectava os súditos ao imperador. Por isso, a ala mais radical defendia as reformas do Estado para acabar com os intermediários dessa relação, que seriam o parlamento e a burguesia, e transformar essa relação que estava mediada em uma relação direta. O exército não era encarado como intermediário, porque ele respondia diretamente ao imperador do Japão. Não estava, portanto, submetido, em teoria, aos interesses dos zaibatsus nem às ingerências parlamentares. Toda a individualidade e divisão por classes, consideradas como intervenções da modernidade ocidental, desapareceram sob a unidade do imperador. Ele era o exército e a igreja, o sacerdote supremo. Desta forma, o fascismo nipônico estruturou-se sobre as instituições conservadoras daquela sociedade e não poderia sobreviver sem elas. Apesar do discurso de Kitaichi pela regularização do trabalho, o regime fascista deixou o operariado em segundo plano e nunca reformou as relações trabalhistas, deixando a estrutura sindical sob o controle das milícias, construindo verdadeiros exércitos a serviço dos patrões. No caso do fascismo japonês, as associações patrióticas proliferaram muito nos anos de 1930, chegando a 76 em 1936. No entanto, não conseguiram se transformar em partidos de massa e se tornaram apenas grupos de pressão no interior do exército e da marinha. Quem comandou o fascismo japonês foi o exército ancorado na autoridade imperial. Tendo controlado todo o processo de fascistização do Estado e iniciado a guerra na Ásia, a facção controle começou a perder a direção do Estado com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e as primeiras derrotas do exército japonês. A Via Imperial, a outra facção do exército, e as associações patrióticas amplificaram o seu discurso, mas sem qualquer efeito prático. Em 1944, Hideki Tojo foi substituído como primeiro-ministro e, em seu lugar, foi colocado um pacifista. Em 1945, também a União Soviética avançou sobre as possessões japonesas na Manchúria e na Coreia. Já em negociações de paz, os Estados Unidos jogaram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki mais como forma de demonstrar poder frente à União Soviética do que uma ação estratégica de uma guerra já vencida. O regime fascista no Japão, assim como o italiano e o alemão, só chegou ao fim após a destruição do território e do Estado japonês. No entanto, o imperador Hirohito não sofreu nenhum tipo de retaliação, assim como os grandes grupos econômicos, os zaibatsus, que permanecem no controle da economia japonesa até hoje.